George Bernard Shaw, que nasceu em 1856 e morreu em 1950, foi mais que um dramaturgo. Foi crítico social que usou o palco para expor contradições da moral vitoriana e da sociedade britânica. Laureado com o Nobel de Literatura em 1925, tratou o teatro como espaço de debate, aproximando-se de Henrik Ibsen na construção do moderno teatro de ideias. Eu sou Vandeir Freire, você está no canal Sempre um Livro e hoje vamos conversar sobre duas peças de Bernard Shaw, Santa Joana e Pigmalião. Esse vídeo dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler em ordem cronológica um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Entre suas mais de 60 peças, Pigmalião, escrita em 1913, e Santa Joana, de 1923, se destacam por condensar seu projeto crítico. A primeira desmonta a hierarquia social sustentada pela língua. A segunda discute o conflito entre a ação individual e o poder institucional. Neste vídeo, vamos analisar como Shaw articula sátira, paradoxo e personagens marcantes para formular críticas ainda atuais sobre linguagem, liberdade e autoridade. Gostei de ambas as peças, mas entre as duas, a melhor que eu considero é Pigmalião. Shaw nasceu em Dublin e, ao mudar-se para Londres em 1876, atuou como crítico de arte, música e teatro. Paralelamente, engajou-se no socialismo fabiano, defensor de reformas graduais e racionais. Para Shaw, o teatro era meio eficaz para difundir essas ideias. Suas peças funcionam como debates dramáticos nos quais o público é levado a pensar, não apenas a se emocionar. Foi também grande divulgador de Henrik Ibsen na Inglaterra. Nós temos uma peça aqui no canal já de Ibsen, que é Casa de Bonecas. Do dramaturgo norueguês, herdou a crítica às convenções burguesas, mas reformulou-a com humor e ironia. Ao contrário de Ibsen, Shaw apostou na comédia como estratégia de desarme intelectual e crítica social. Publicado em 1913, Pigmalião expõe o papel da linguagem na manutenção das classes sociais. A história de Elisa, treinada pelo foneticista Henry para falar como uma dama, mostra que o status social depende de sinais superficiais, não de mérito. Shaw substitui o mito de Pigmalião e Galateia pela fonética como instrumento de controle social. Henry não ama Elisa, ele a molda como experiência. A transformação revela que o sotaque funciona como barreira social, definindo oportunidades e limites. Henry é o especialista brilhante que não reconhece Elisa como pessoa. Sua visão técnica da linguagem ignora sua dimensão humana e social. Elisa ultrapassa o papel de criação, exige autonomia e respeito. Descobre que a fala refinada não lhe dá identidade, apenas desloca sua posição social. O coronel Pickering simboliza a importância da cortesia. Ele demonstra que dignidade é uma relação, não um atributo inato. A peça critica o sistema de classes que transforma sotaques em credenciais sociais. Shaw rejeitou finais românticos, como o adotado em My Fair Lady, que é um seriado baseado nessa peça, para preservar a autonomia de Elisa. Pigmalião examina como a língua pode aprisionar ou libertar, dependendo de quem a controla. Escrita após a Primeira Guerra Mundial, Santa Joana, a outra peça desse volume, analisa a relação entre o indivíduo visionário e as instituições religiosas
e políticas. Sim, Santa Joana se refere a ela, a Joana d'Arc. Shaw rejeita retratos míticos e apresenta Joana d'Arc como líder intuitiva e pragmática. Suas vozes são interpretadas como expressão de convicção pessoal, não de milagre. Joana encarna 3 forças históricas em formação: contestação da autoridade religiosa, ideia de nação e liderança prática baseada na ação. O drama mostra que Joana não é vítima de maldade individual, mas da lógica das instituições que priorizam a ordem acima do gênio individual. O julgamento conduzido pelo clero é racional e coerente dentro de sua lógica, e por isso mais perturbador. A peça pergunta: sociedades podem conviver com indivíduos que rompem suas estruturas? No epílogo, e os epílogos dessas peças que o próprio Shaw escreveu são maravilhosos, parecem tratados, ensaios, sabe? Então, no epílogo, Shaw revela a contradição histórica. A mesma igreja que a condenou a herege a canoniza séculos depois. Joana pergunta se o mundo está pronto para recebê-la viva. O silêncio indica que instituições preferem celebrar profetas mortos a lidar com agentes de mudança reais. Shaw se destacou pelo uso do paradoxo, pela estrutura de debate e pelos longos prefácios que acompanham suas peças. Igual eu disse agora, são ensaios maravilhosos, tão bom quanto as peças. Personagens que parecem irrelevantes tornam-se porta-vozes da verdade, como Alfred, em Pigmalião, que denuncia a moralidade burguesa. Em Santa Joana, a santidade nasce da lucidez, não do milagre. O conflito dramático em Shaw é intelectual. As tensões se resolvem em discussões e confrontos verbais, não em ações espetaculares. Eu adoro isso. O diálogo é denso, preciso e argumentativo. Os prefácios orientam a leitura e prolongam as ideias da peça, funcionando como eu disse, ensaios críticos. Shaw esclarece intenções e reforça argumentos sociais e históricos. Shaw, como eu disse também no começo, ele viveu até 1950 e atravessou grandes transformações políticas e sociais. Sua obra permanece atual pela crítica à desigualdade, ao autoritarismo e às alusões sociais. Eu vou pegar aqui um trecho do prólogo da peça, né? Como eu disse, são ensaios mesmos, e vou ler um trecho aqui para vocês verem como ele fazia. Esse trecho aqui é intitulado Contraste entre Joana e Napoleão. Diz assim: mas é difícil para os gigantes da inteligência, que não detestam nem pretendem ofender o próximo, entender que, isso não obstante, o próximo odeia os gigantes da inteligência e gostaria de destruí-los não somente por inveja, dado que a comparação com o indivíduo superior lhe fere a vaidade, senão também, muito humilde e honestamente, porque eles têm medo. O temor conduz o homem a qualquer extremo, e o temor suscitado por um ser superior é um mistério que a razão não pode afastar. Não podendo ser medido, o homem superior não pode também ser suportado se não houver a pressuposição ou garantia de sua benignidade e responsabilidade moral. Em outras palavras, se não possuir um status oficial. Então, muito bom os prólogos, muito bom, tão bom quanto as peças. Pigmalião revela como a linguagem segue sendo instrumento de acesso ou exclusão. A busca de Elisa por autonomia dialoga com debates contemporâneos sobre identidade, gênero e classe. Santa Joana permanece relevante ao mostrar o choque entre indivíduos inovadores e estruturas rígidas, tema recorrente em democracias, corporações
e instituições religiosas. Shaw transformou a dramaturgia em instrumento de análise social. Suas peças continuam a provocar, instigar e exigir reflexão. Não apenas diverte, confronta, e por isso permanece vivo na inquietação que produz. George Bernard Shaw, único autor a receber o Nobel de Literatura e o Oscar, usou o teatro como instrumento crítico. Suas peças, chamadas de teatro de ideias, romperam com o melodrama vitoriano e transformaram o palco em espaço de debate. Para Shaw, o drama é um meio de examinar as bases morais, sociais e políticas da sociedade ocidental. Santa Joana e Pigmalião condensam esse projeto. A primeira confronta o indivíduo com a igreja e o Estado medieval. A segunda desmonta o sistema de classes por meio da linguagem. Então este vídeo, que está analisando como Shaw usa a ironia para subverter expectativas, revisar narrativas históricas e afirmar a autonomia individual diante das convenções sociais. Vamos falar um pouquinho mais de cada peça agora de forma separada, começando por Santa Joana. Shaw revisita o século XV não para recontar a vida de Joana d'Arc, não é isso, mas para desmontar sua imagem idealizada. Seu foco não é o milagre, mas a capacidade prática da personagem. As vozes que Joana escuta são apresentadas como expressões de clareza estratégica, não de intervenção sobrenatural. O conflito central da peça não é nacional, mas epistêmico. O confronto entre a intuição inovadora e as instituições rígidas. O epílogo, em que Joana, morta, é canonizada, expõe o mecanismo de neutralização institucional. A mesma entidade que elimina o dissidente o transforma em símbolo inofensivo quando já não representa ameaça. Joana defende a unificação da França sobre um único rei, antecipando a noção moderna de Estado nacional. Isso desafia a lógica feudal baseada em lealdades locais. Sua execução decorre menos de ódio pessoal e mais da necessidade de preservar estruturas que ela ajuda a tornar obsoletas. O julgamento de Joana d'Arc revela o medo institucional diante do juízo privado. Ao reivindicar orientação direta da consciência, ela ameaça o monopólio da Igreja sobre a verdade espiritual. É acusada de heresia não por negar dogmas, mas por dispensar intermediários. A reação eclesiástica, embora lógica para o período, mostra como a instituição se defende da autonomia individual. Ao vestir-se como soldado e exercer comando, Joana desafia papéis femininos rígidos. Sua postura franca, sua recusa à submissão e a sua independência irritam porque revelam a arbitrariedade das expectativas sociais. Shaw a apresenta como figura que rompe limites impostos à mulher, não por manifesto político, mas pela necessidade prática de agir. O epílogo reúne personagens que antes a condenaram. Agora, todos desejam sua reabilitação, mas rejeitam sua volta à vida. Joana viva continua perigosa. Joana santificada é útil. Shaw revela que a sociedade só aceita seus inovadores depois que pode controlá-los. A santidade é, assim, um modo de neutralizar o inconformismo. Já na peça Pigmalião, que por sinal, nesta edição aqui, eles fizeram uma adaptação, a história acontece no Rio de Janeiro, mas isso não importa. Isso não importa, eu não estava falando, né? Mas realmente não importa, porque a essência da peça continua a mesma, eles só mudaram o cenário. Então, Pigmalião. Shaw atualiza o mito de Pigmalião para discutir a sociedade inglesa. O foneticista Henry
modela Elisa, vendedora de flores, instruindo-a na pronúncia formal. O sotaque funciona como marca social rígida. A transformação linguística revela o caráter arbitrário da classificação de pessoas por fala e aparência. Isso acontece até hoje, né? Elisa é tratada como inferior não por conduta, mas por fala, por causa do sotaque. Então Henry, embora culto, é insensível. Pickering, o contrário, a trata com respeito. E essa atitude desencadeia sua mudança real. Shaw mostra que dignidade depende de reconhecimento, não de pronúncia. Alfred expõe a moralidade seletiva da classe média. Quando pobre, rejeita o ideal de pobre virtuoso. Quando herda dinheiro, lamenta a perda de autonomia que acompanha a ascensão. Shaw critica a visão moralista da pobreza, mostrando-a como questão econômica. Shaw rejeita o final romântico. Após sua transformação, Elisa percebe que a dependência de Henry seria apenas outra forma de servidão. Sua escolha por Fred, figura menos dominante, preserva sua autonomia. O pós-escrito do autor reforça que Elisa não existe para completar Henry, mas para construir sua própria vida. Shaw substitui a ação física pelo confronto intelectual. Seus personagens frequentemente expressam ideias mais do que emoções, e o paradoxo é seu principal recurso. Em Santa Joana, a santa é condenada por virtudes que antecipam o futuro. Em Pigmalião, o homem mais instruído é o mais bruto. Shaw rebate o racionalismo limitado. Os juízes de Joana agem segundo regras racionais, mas incapazes de perceber o novo. Henry representa a ciência que ignora a dimensão ética. Para Shaw, a razão deve ser guiada por empatia e abertura ao progresso. Os temas das duas peças permanecem atuais. O conflito entre indivíduo e instituição, a desigualdade marcada pela linguagem, a neutralização de figuras transformadoras e a luta pela autonomia feminina. A recepção dividida das obras reflete o incômodo de Shaw, o incômodo que Shaw provoca ao priorizar ideias sobre convenções dramáticas. Santa Joana e Pigmalião revelam a defesa de Shaw pela liberdade individual e por uma razão crítica. Em Santa Joana, o gênio confronta estruturas que não toleram autonomia. Em Pigmalião, a linguagem expõe mecanismos de exclusão. Em ambas, Shaw denuncia instituições que assimilam o dissidente apenas quando podem desativá-lo. Seu teatro permanece como chamada à reflexão. Não busca agradar, mas estimular debate. A unicrítica social e forma dramática, Shaw mostra que pensar é a verdadeira exigência do teatro. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.